Olá! Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Hoje quero te contar a história de uma constelação em que uma mulher quis olhar para a possibilidade do encerramento de uma empresa. Te convido a essa reflexão. Então, em uma constelação em que a pessoa me deu a permissão para contar essa história, eu não vou colocar nenhum detalhe muito específico, de maneira a resguardar o sigilo, tá? E com muito respeito ao sistema dessa pessoa que nos permitiu contar essa história. E aqui o meu agradecimento a ela. Bom, a questão dela, então, era olhar para a possibilidade do encerramento da empresa. Então, perguntando um pouquinho a respeito da história dessa empresa, ela me contou assim que é uma empresa de contabilidade e que essa empresa ela era do pai. O pai já falecido há algum tempo e ela e uma irmã, a irmã não tão presente, mas elas continuaram cuidando dessa empresa do pai. E que aí ela não percebia, a partir do falecimento do pai, ela não percebia a prosperidade nessa empresa. Ela não percebia que aquele trabalho fazia sentido para ela e ela não estava feliz com aquilo. Ela me contou que ela era formada em Direito há 17 anos e ela não conseguia passar na prova da OAB. Então, ela naquele momento, olhando um pouquinho mais para a vida dela, ela queria dar esse passo, encerrar a empresa, mas encerrar de uma forma que ela ficasse bem, que ficasse ali em ordem esse encerramento, para que ela pudesse ir para a vida dela de uma maneira mais saudável. Bom, iniciando a constelação, eu a coloquei e percebi que ela olhava em uma direção. E olhando assim, olhando para o alto. E a minha sensação foi que ela olhava para o alto e para algo de fora. A minha sensação, eu tive uma sensação assim, de uma força que ela se conectava. E uma força bem aqui, ó, percebam bem, eu não coloquei aqui dentro desse círculo. Eu coloquei aqui de fora. Porque a minha sensação é que essa força vinha de fora. Então, ao colocar isso daqui, para mim ficou bem claro que aqui, até pela história que ela já havia me contado, né, do pai, da empresa do pai, ficou claro aqui para mim que aqui estava o propósito de vida do pai. Então, a imagem inicial que eu coloquei para ela, que a gente teria que trabalhar, era essa aqui, ó, em que ela se conectava de uma forma muito grande, olhando assim muito para algo de fora e muito grande. Então eu coloquei essa imagem, expliquei para ela o que eu senti e contei para ela que eu achava que aqui estava o propósito de vida do pai e que ela não se conectava com o propósito de vida dela. E ela me disse que fazia total sentido. Outra coisa que eu senti nessa imagem inicial, ao sentir o campo dela, é que ela já estava olhando para isso como adulta. Porque se eu tivesse sentido aqui algo um pouco mais infantil, eu ia colocar aqui uma bonequinha menor, uma bonequinha de criança. Mas não, eu percebi que ela já olhava como adulta. Ela já estava ali se conectando lá dentro dela com os recursos dela. Então, ó, aqui já fazendo um pequeno comentário a respeito de constelação,
esse é o momento ideal para a gente fazer constelação. Quando a gente aqui dentro já consegue conectar o nosso adulto à nossa vida. Porque aí, aquilo que aparecer na constelação, o nosso adulto vai fazer um bom uso. Quando a gente faz uma constelação e a gente está muito infantil na vida, muito sem recursos, a constelação por vezes ela fica quase que perdida, porque aquilo que é mostrado a gente não vê, a gente não se conecta. Então, se você está aí pensando em fazer uma constelação, ótimo, excelente a ideia de fazer uma constelação. Mas talvez você precise de um pouco de terapia antes, para lá dentro de você se estruturar um pouco mais e conseguir estar um pouco mais adulto para conseguir de verdade olhar para aquilo que você precisa olhar na constelação, ok? Só um pequeno comentário a respeito de constelação. Mas então, voltando para cá, então nós começamos a trabalhar a solução deste problema inicial. E para começar a trabalhar a solução disso daqui, a gente precisa então primeiro colocar o pai. Coloquei o pai aqui e pedi para ela olhar para esse pai e falar algumas frases de solução, como por exemplo: eu sou sua filha e o Senhor é meu pai. E a minha vida veio através do Senhor. Obrigada, Pai, pela vida e por tudo mais que o Senhor me deu. No caso do pai dela, a relação que ela tinha tinha quando ele era vivo e continuou tendo lá no coração, era uma relação de muito amor, de muita admiração por esse pai. Esse pai conseguiu ser um bom pai para ela. E a frase seguinte de solução, e a principal nesse caso aqui, é: Pai, me abençoa se eu fizer um pouquinho diferente do Senhor. Me abençoa se eu conseguir olhar para o meu propósito de vida. Pedindo realmente a bênção para o Pai. Me olha com carinho, papai, se eu fizer um pouquinho diferente do Senhor. E o dia em que eu for feliz, próspera e saudável, eu farei tudo isso em sua honra e homenagem. E aí, nesse momento, ao olhar para a possibilidade de fazer diferente do pai, eu gosto muito de colocar a nossa criança. Porque quem que de verdade tem a dificuldade de fazer diferente? A nossa criança. O nosso adulto entende muito bem que a gente pode fazer diferente. Que o fazer diferente vai trazer pra gente bons frutos. A nossa criança não. A nossa criança interna, ela é movida por um amor cego. Ela morre de medo de perder o amor do papai ou da mamãe. Então, nesse momento, a gente precisa pôr o nosso adulto para cuidar da nossa criança interna. Se você perceber que a sua criança interna está muito machucada, muito vulnerável, tem um vídeo aqui no meu canal que ele se chama Merecimento, um exercício para criança interior. Faça ostensivamente, muitas vezes, sempre que for necessário, aquele exercício e cuide da sua criança interna. Se só o vídeo não for suficiente, faça terapia, tá? Bom, o adulto olhar aqui para a criança é para falar assim para ela: nós crescemos e agora eu cuido de você. Vem comigo, me segue.
ela já tinha uma boa relação com a criança dela já confiava bastante no adulto dela, ela não teve dificuldades aqui com a criança dela. A criança dela tranquilamente vem aqui e a acompanha nesse olhar para o propósito de vida dela. Ok. Olhando um pouquinho mais para isso daqui, eu senti que a gente precisava colocar a mãe dela. Sentindo onde estava a mãe dela, eu percebi que a mãe dela ficava muito aqui assim, ó. Vou pôr o propósito para cá. Aqui. A mãe dela ficava aqui muito em função do pai. E aí eu perguntei para ela, a sua mãe, enquanto seu pai era vivo, ela teve uma vida muito em função da vida do seu pai? Ela me disse que sim. E hoje? Ela ainda vive emocionalmente muito em função do marido, não é? E ela me disse, sim. Uma das maiores dificuldades que eu tenho quando eu falo da possibilidade de encerrar a empresa é a minha mãe. Ela tem muitas dificuldades em olhar para essa possibilidade. Bom, então aí nós trabalhamos o seguinte, eu pedi para ela olhar lá para a mãe dela, aqui, olhar usando principalmente a parte adulta e aqui dentro monitorando a criança, cuidando dela. Então eu pedi para ela olhar para isso daqui e perceber que isso daqui é aquilo que é da mãe dela, as dores emocionais, as dificuldades, a dependência emocional que a mãe tem do marido. E pedir para ela se conectar com isso que estava lá dentro dela e que é da mãe e que ela carregava. E eu pedi para ela olhar para isso daqui, sentir primeiro em si e depois falar lá para a mãe assim: eu sou pequena, mamãe. Eu não dou conta de cuidar disso aqui que é seu. Isso aqui é muito grande para mim. Eu sou pequena, mamãe. Então eu te devolvo, porque é seu e porque você é grande. Então ela devolveu. Aqui eu fiz rapidamente, mas se você aí que está me ouvindo for fazer esse exercício de devolver para alguém algo que você está carregando de forma equivocada, faça muito lentamente, sentindo cada passo nessa devolução, até perceber que de fato aqui você devolve e se sente melhor, sente um alívio ao fazer isso. Novamente, ao devolver algo para o outro, monitore a sua criança, porque ela é que vai ter problema com esse processo. Se ela se sentir culpada, coitadinha da minha mãe, opa, olha aqui para dentro e cuida dela. Fala, olha, vem cá, põe ela no colo, cuida da dificuldade que ela tem. Não deixa ela retomar isso daqui para si não, tá bom? Porque é a criança que faz isso. Bom, então ela devolveu, a criança dela ficou bem, porque como eu disse, o adulto dela já tinha uma boa relação com a criança. E ela deixou isso aqui com a mãe, que continuou ali no processo dela, tá? E aí a gente respeita aquilo que é da mãe. Sentindo novamente aqui, nós percebemos que a gente precisava colocar a irmã dela. Então eu coloquei a irmã dela, eu senti a irmã dela algo mais ou menos assim. Eu senti que a irmã dela, vou colocar esse elemento aqui para representar a vida da irmã dela.
Então a irmã dela ficava dividida. Ora olhava aqui para o propósito do pai, ora olhava para a vida dela. Eu contei isso para ela e fez sentido. Sim, a minha irmã não consegue se posicionar, ela parece que ela fica meio perdida. Então eu pedi para ela olhar para a irmã e falar algo assim: eu também deixo com você aquilo que é seu. Eu olho e cuido daquilo que é meu e eu deixo com você aquilo que é seu. Faz parte do seu processo. Um dia você vai dar conta. E aí eu deixei aqui a irmã dela nessa situação de ora estar conectada aqui, ora estar conectada aqui com o propósito do pai. E, dando sequência, ela já estava até ansiosa para conseguir olhar aqui, vir olhar, ficar aqui de frente para o propósito de vida dela. Eu coloquei mais um recurso que ajuda nesse momento, que é assim, eu coloquei esse lápis para representar aqui que ela deixa aqui para trás aquilo que é, aquilo de dificuldade, de dor. No caso, o propósito de vida, ela deixa aqui com o pai dela. A dificuldade da mãe, ela deixa com a mãe. Deixa aqui para trás desse lápis, ela deixa com quem é de direito aquilo que é de cada um. Lembrando que esse lápis, quando eu coloco ele não representa exclusão, tá? Os membros da família dela estão aqui, cada um no seu devido lugar, porém, cada um carregando o seu devido peso, de uma maneira em que a ordem fique correta. E aí, eu pus ela aqui para olhar para o propósito de vida dela. Ao olhar para o propósito de vida dela, então, nós colocamos o direito. Coloquei aqui o direito. Na hora que eu coloquei o direito, ela percebeu que nós precisávamos colocar a empresa. Então, coloquei ela novamente para olhar aqui para trás e coloquei mais um elemento aqui para representar a empresa. Coloquei aqui do lado do pai e pedi para ela falar aqui, a empresa. Pedi para ela falar algumas frases de maneira que ela ficasse bem com essa empresa. Pedi para ela falar algo mais ou menos assim: agora eu te vejo. E agora eu vejo a sua relação com o meu pai. Você é do meu pai. E ao falar isso, ela percebeu que nos anos em que ela, após a morte do pai, que ela trabalhou com a empresa, tinha ali uma parte da empresa que era dela. E que aí, essa parte ela não queria encerrar. Ela queria ficar com alguns clientes que ela tinha trazido para a empresa e continuar com eles. Eu falei, ok. Então, eu pedi para ela dizer aqui: eu te deixo com o meu pai, porque você é do meu pai. E olho para aquilo que é meu. E coloquei isso daqui, ó, aqui, na vida dela. E aí eu pedi para ela olhar para cá. E aí ela ficou bem ao olhar para a parte da empresa que ela desejava ficar, alguns clientes, e olhar para o direito. E ao olhar para o direito, eu pedi para ela dizer assim: agora eu te vejo e te sinto. Você que está aí me ouvindo, coloque lá na frente aquilo que você quer. E faça esse movimento interno de sentir. Não raciocine, por favor, senão não vai funcionar.
Só coloque lá na frente aquilo que você deseja muito e sinta. E fala para aquilo: agora eu te vejo e te sinto. Ok? E pedir para ela olhar para tudo isso daqui e ver e perceber como que ela ficava. Aqui, ó, olhando para a parte da empresa que ela queria permanecer com ela, olhando para aquilo que é do futuro e que ela quer se conectar e construir, que é uma carreira no direito, e principalmente lá na frente, olhando para o propósito de vida dela, que é algo maior e que é algo que ela se conecta quando é da gente, tá? A gente se conecta lá na alma e faz sentido demais a gente se conectar e ir atrás disso. E ela olhou para cá e fez muito sentido. E ela ficou muito bem. Essa semana, ao entrar em contato com ela, pedir permissão para contar essa constelação, ela me disse assim que muitas coisas boas aconteceram após a constelação. E que ela estava muito satisfeita com as mudanças que ela tinha conseguido na vida dela. Então, eu quero te sugerir isso, caso você tenha aí algo relacionado a uma empresa que é sua, que é da família e que você não está feliz. Você pode constelar essa questão e perceber o que aí não está em ordem. Eu deixo essa sugestão de reflexão para você, ok? Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.